Perceber que Deus ele chama Abraão e faz uma promessa a Abraão, e nós entendemos o que Deus queria com Abraão, né? Deus queria manifestar-se a sua presença, a sua glória para Abraão. Mas nós sabemos que também quando Deus chama a Abraão, é esperado de Abraão que tudo perante a sua caminhada com Deus seria uma caminhada a qual ele não ia se deparar com situações adversas, né? Com situações que colocaria em pauta a sua fé, né? Em situações que ele poderia questionar o porquê é que Deus teria tirado ele de sua terra, de sua parentela, para viver uma promessa a qual no momento dava a entender que não era real, né? Que por um momento talvez Abraão ele poderia pensar o que foi que ele tinha feito da vida dele, né? Ter saído, ter abrido mão da sua terra, da sua família, para servir, para entender e crer a promessa de um Deus, né? Porque você vai ver, irmãos, a princípio, quando Deus chama Abraão, a Bíblia vai nos dizer que Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão de ser pai de uma nação, né? Depois Deus fala, Abraão, tu serás uma bênção, né? Os irmãos entendem a palavra, os irmãos conhecem a palavra do Senhor, e você vai ver que era a promessa, era uma promessa boa, né, irmãos? Quando nós chegamos na igreja, tudo que é nos, né, transmitido é palavra de vitória, é palavra de bênção, é palavra de libertação, de prosperidade, né? É isso que nos atrai a estarmos na presença de Deus, porque Ele é o Deus da prosperidade, é o Deus da cura, né? Da libertação, do renovo. É o Deus que é capaz de mover os céus e a terra quando Ele quer mudar a história de um ser. Louvado seja Deus. Então, se você vir para um culto e você não pregar que Deus Ele é um culto que fica um pouca coisa, né? É um culto que parece que você não está no culto a Deus, né? Você não pode cultuar a Deus como se você estivesse numa sentinela, né? Onde tudo está acabado. Não, você tem que transmitir. Nós, como servos do Senhor, temos que transmitir esse poder. Louvado seja Deus. Temos que transmitir esse poder. Ainda que aparentemente nós não estamos vendo, né? A circunstância diga que não, mas nós temos que ter essa essência que o Senhor está sobre todas as coisas. E Abraão, irmãos, ele diz, a promessa que Deus faz a Abraão, a princípio, ele poderia questionar a Deus, né? Por que foi que Deus tirou ele da terra para servir a um deserto, aonde ele seria pai de uma nação, e ele seria próspero, né? A Bíblia fala, será tu uma bênção em todos os teus caminhos. Mas, irmãos, quem sabe Abraão ele começou a questionar: como é que eu vou ser pai de uma nação se primeiramente Deus, o Senhor, me deu uma mulher que é estéril, né? Como é que eu tenho uma promessa de ser pai de uma nação que eu tenho uma mulher que é estéril? Deus fiel, né? Então ele falou logo, eu vou casar, então já vai começar, já vou fazer lugar com 100 filhos, né? Vou fazer uns 150 filhos, então vou... Mas não. O primeiro impacto que ele recebeu foi a mulher estéril. Então, talvez ele poderia se frustrar, pelo ele ter, em princípio, ele ter se deparado com essa situação, né? A segundo passo, irmãos, que Abraão poderia se frustrar, foi que Deus falou que ele seria próspero, né? Ele seria uma bênção por onde quer que ele fosse, né? Aquele que amaldiçoasse, aquele que abençoasse, assim Deus abençoava. Se alguém amaldiçoasse Abraão, Deus era contra ele. Mas a princípio, irmãos, a Bíblia vai dizer que Abraão não foi o que aconteceu. A Bíblia vai dizer que ele foi para uma terra que é onde reinou a fome, né? Então deu tudo ao contrário. Imagina, né? Deus chama você, que você vai ser isso, você vai ser aquilo, e dá tudo errado, tudo ao contrário. Nada ocorreu como ele esperava. E ali, irmãos, você vai ver que no decorrer da trajetória,
Abraão teve que descer para o Egito, porque a fome reinava na terra que ele estava. Como esqueci o nome da terra lá, né, mano? Você sabe. Os pregadores aí sabem. Aí ele teve que descer para o Egito. Aonde foi que aconteceu? Ele teve que mentir para o rei, né? Porque ele estava com medo de morrer. Então, irmãos, o que eu quero transmitir para a igreja nesta noite é que o Evangelho, irmãos, muitas pessoas estão desapontadas, estão desanimando, né, de servir ao Senhor, de estar na casa do Senhor, porque a princípio ela espera que Deus corresponda à expectativa delas, né? Ela espera que ao momento que ela entre, que ela sirva a Deus, automaticamente ela seja correspondida, né? Que quando ela chega em casa, que quando ela vá enfrentar a situação que ela está passando, ela já veja todas as portas abertas, né? Ela se sinta capaz, que ela possa sentir o mover da mão do Senhor, né? Mas nós sabemos que a princípio não é desta maneira, né? Não acontece desta forma. Irmãos, eu comecei a questionar o Senhor, eu já falei isso algumas vezes. Por que é, Senhor, que tantas lutas, né? Porque o cristão passa por tantas lutas, por tanta diversidade, né? E por um momento, irmãos, que a gente se encontra ali, às vezes na luta, na diversidade, que Deus tenha misericórdia de nós, nós começamos a observar aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, né? Aquelas pessoas que tanto faz como fez, a gente se espelha assim, e diz, meu Deus, como é que pode, Senhor? Eu estou na igreja todo dia, eu pago um preço, né? me sacrifico para estar vivendo a Tua Palavra, meu Deus. E quando eu olho para as pessoas que estão lá fora, parece que o Senhor é conveniente com essas pessoas, né? As pessoas sobem, descem, as pessoas compram, as pessoas se divertem, né? As pessoas, ela não faz acaso se pecou, se não pecou, e tudo ocorre normal. Eu digo, Jesus, e porque o cristão é uma luta tremenda, meu Deus, né? A gente enfrenta a diversidade com a família, né? Com a saúde, até mesmo com a igreja, porque a gente mexe com o ser humano, a gente passa por diversidade. Então por que, Jesus? Porque a gente tem tantas lutas na vida do cristão, né? Aí é por isso, irmãos, que muitas pessoas desanimam, né? As pessoas que quando ela entra na igreja, que sobrevém às diversidades e dificuldades, ela começa a se imaginar, não, eu não estou ganhando nada com isso, né? Quer dizer, eu entrei na igreja para me mudar, para mudar de vida, melhorar a minha vida. Eu não tenho na igreja para permanecer como estava, frustrado, né? A vida das vezes. E o Senhor, eu pedi, Jesus, tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia, porque o Senhor é fiel em nossas vidas. Aleluia. E o Senhor, Ele me levou lá, irmãos, em Salmos, onde salmista Davi começou a questionar a prosperidade do ímpio. A Bíblia diz que tudo ele prospera. Ele prospera. Como eu falei para os irmãos, ele não faz acaso de nada. E tudo vai bem, né? Tudo é motivo de uma festa. Quem inspira eles a sobreviver e andar é a razão que eles vão desfrutar do pecado, né? Eles têm um prazer de trabalhar para aquilo, né? Vou fazer uma festa, vou fazer uma farra. Então não tem outra razão, eles se inspiram nisso. E a nossa inspiração vem do Senhor. A nossa inspiração vem do Senhor. E eu disse, Jesus, então, meu Pai, me diga o que é que eu devo fazer. E o Senhor, Ele me levou nas Salmos, e Ele falou para mim, Fernando, olha, esse povo que você vê, que sobe e desce, esse mesmo povo, de repente eles não existem mais. Né? Como o irmão Manuel pregou aqui. De repente você vê a notícia, morreu, acabou-se, e amanhã ninguém lembra mais dele. Né? Eu estava prestando atenção, irmãos, eu estava estudando. Dificilmente o cristão ele morre de acidente. Você já percebeu? É como se Deus tivesse um projeto, a mão do Senhor estivesse sobre a vida, guardando dia e noite. Né? É um privilégio. Dificilmente você vai ver um cristão
fulano morreu por um acidente fatal. Um cristão fiel ao Senhor. Normalmente Deus deixa prolongar seus dias na terra, né? Então, irmãos, Deus me disse através da sua palavra que o fim desse homem, ele é notório, né? De repente a sua história morre, os seus projetos morrem, os seus sonhos não se realizam, né? De repente acaba. Louvado seja Deus. Mas o salmista Davi fala: o meu servo, aquele que se humilha na presença, aquele que passa noites chorando, né? Aqueles que passam a madrugada sem dormir, louvado seja Deus. Aquele que quando ele pensa que vai desistir, o Senhor, ele dá inspiração para ele. Aleluia. O Senhor disse para mim: sobre o meu servo, todavia a minha mão, aleluia, está sobre ele. Todavia a minha mão está sobre ele. Louvado seja Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando eu não era cristão, realmente tudo dava errado na minha vida, né? Tudo dava errado. Eu me questionava, foi por isso que eu cheguei onde eu estou. Porque é que tem é como se tivesse um investimento satânico, irmão, sobre as nossas vidas. Graças a Deus que o Senhor repreendeu. Louvado seja Deus. O Senhor nos deu vitória. Para atrapalhar, para desacreditar, né? Para dizer que você não tem projeto, né? Para frustrar seus projetos, para dizer que você é um caso perdido, que não adianta, né? Que a melhor solução é você desanimar, é você parar, né? Você tirar abrir mão da sua própria vida. Então há um investimento satânico sobre a humanidade para isso, né? Que de repente, irmãos, essa pessoa ela some. Aquele que estava na festa, que estava cantando, fazendo farra, de repente está numa depressão, né? De repente está sujeito a uma depressão que ela mesma não sabe o que aconteceu, né? Por quê, irmãos? Porque essas pessoas, elas se inspiraram naquilo que traz a sua própria condenação, a sua própria morte, né? Porque as pessoas, elas precisam entender que a nossa inspiração de ser cristão, né? Às vezes as pessoas acham que a gente vem para a igreja porque é bonito, né? Colocar esse paletó, né, mano? Essa gravata, né? A gente acha, as pessoas do mundo acham que é uma tradição nós abrimos mão do nosso conforto, de nossa casa, estarmos aqui nesta noite, né? Mas cada um de nós sabe que a nossa maior inspiração é o Senhor Jesus, né? A nossa inspiração vem do Senhor Jesus. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que não há satisfação maior, não há desejo, não há prazer maior do que nós servirmos a esse Deus. Nós adoramos ao nome do Senhor Jesus, porque obstáculos veio para a vida de Abraão. Apesar das promessas estar sobre a vida de Abraão, as promessas, os obstáculos sobrevieram sobre a sua vida, né, irmãos? Como eu falei, eu me questiono a Deus porque tantas adversidades, tantos obstáculos sobre nossas vidas, irmãos, né? Até mesmo para estar aqui hoje, estava fazendo minha barba, cortei meu dedo, né? Eu digo, meu Jesus, tem misericórdia, esqueci a aliança, esqueci tudo. Aí eu digo, meu Deus, até para fazer o bem, né, irmãos? Até para fazer a obra do Senhor, tanto obstáculo. Então é obstáculo na família, na saúde, louvado seja Deus. Mas de tudo que eu passei, irmãos, de tudo que eu passei, eu tenho, se eu não me engano, há 15 anos que eu me converti ao Senhor. Em tudo que eu passei, eu posso dizer para os irmãos, eu vi a mão do Senhor. Aleluia. Eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha vida financeira. Eu vi a mão do Senhor. Louvado seja Deus. Eu digo, Jesus, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter aceitado a Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque se não fosse o Senhor Jesus, com certeza não estaria aqui nesta noite, junto com os irmãos, tendo esse privilégio, né, irmãos, de vivenciarmos essa oportunidade que o Senhor nos dá.
Então, sobre todos os obstáculos que Deus ele permitiu, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do nosso irmão Abraão. Se Deus ele conhece, irmãos, o nosso coração, por que Deus ele permite os obstáculos sobrevir, a adversidade sobrevir sobre nossas vidas? Deus ele conhece, ele sabe. A Bíblia diz que Deus permitiu Jó ser provado porque Deus ele sabia, Deus ele sabia que Jó ia prevalecer, Jó ia corresponder à expectativa que Deus tinha sobre Jó. E Deus ele permitiu que Abraão fosse provado, passasse por aquelas lutas. Quantos de nós estamos aqui, irmãos, vivenciando lutas, muitas situações que cada um de nós sabemos. Quantos de nós estamos aqui? E Deus, ele permite, irmãos, nós passamos por isso. E o Senhor, ele permite por quê? Para que nós saibamos e nós possamos entender que todo o poder, todo o governo, toda a autoridade está sob as mãos do Senhor. Para que nós possamos entender. Porque muitas das vezes nós passamos a viver mais questionando a Deus do que confiando no que Deus tem para nós. Nós perdemos muito tempo, irmãos, questionando o como é que Deus vai fazer, o porquê Deus está fazendo, e por que é desse jeito. Queremos ensinar Deus a trabalhar, muitas das vezes. Queremos, tomar parte da situação que não cabe a nós, sim o Senhor. E às vezes nós queremos entender, questionar o Senhor. E Deus ele permite passarmos a situação para que nós saibamos que a vitória não vem de nossas capacidades, das nossas forças, dos nossos méritos. Porque Deus permitiu Abraão passar 100 anos para conquistar a sua vitória. A Bíblia diz que Isaac chegou depois de 100 anos. Por que Deus não já deu? Você imagina Deus chamar você e você passar 100 anos esperando, irmãos? A questão, às vezes nós passamos um ano, nós já queremos sair da igreja. Eu não estou ganhando nada com isso da igreja. Eu até hoje não resolvi nada. Irmã Isaura? Graças a Deus já resolvi, não foi, irmã Isaura? E aí, irmãos, nós começamos a questionar. E Deus fala, se você for ler a palavra do Senhor, que eu não vou esmiuçar aqui muito, irmãos, que Abraão, ele poderia ser justificado pelas suas obras, mas para que não fosse justificado pelas obras, Deus permitiu, para que ele fosse justificado juntamente com a fé. Amém. Pela sua fé. Porque já Abraão ele podia questionar Deus: cadê, Senhor? O Senhor prometeu, em vez de ele estar, irmão, prosperando, em vez de ele estar meditando, se alegrando com o Senhor, ele poderia estar questionando, por que é, Jesus? Meu Deus, se o Senhor me tirou de lá, meu Deus, e não aconteceu nada, deixa eu voltar para lá de novo, não adiantou nada. Mas a Bíblia vai dizer, para que fosse justificado pela fé. Amém. Deus permitiu que passasse 100 anos, para que Deus ele contemplasse Abraão pela fé. Então, irmãos, Deus ele não vai nos dar nada segundo os nossos méritos, ou pelo aquilo que nós achamos que somos dignos ou merecedores de recebermos. Mas quando Deus ele olha dentro de nós, ele vê que independente da bênção, que independente da vitória, independente da cura, Deus ele olha para o nosso coração, aleluia, e ele vê um verdadeiro adorador. É isso, irmão. É isso que move a mão do Senhor sobre nossas vidas. Meu Deus, nós estamos passando por situações difíceis, por diversidade, por doença, e o que vem sobre meu coração é que eu estou em vão, eu estou vivendo uma fé inválida, porque de repente nós pensamos isso, que Deus tenha misericórdia, irmãos? Porque é muito fácil eu pregar para você
que você tem que confiar, que você tem que persistir. Mas quando essa luta vem para mim, o quadro muda, né? A gente vive na igreja achando que só aconteceu com o irmão lá fora, né? Só aconteceu com o irmão Flávio, só aconteceu com o irmão Abraão, só aconteceu com nossos antepassados. Mas não, irmãos, nós estamos sujeitos. Por mais que você ache insignificante, né? Nós estamos sendo provados dia após dia, irmãos. Dia após dia. Porque a nossa fé, esta fé, ela vale mais do que ouro, diz a Bíblia, né? Ela é mais preciosa do que o ouro puro, né? A Bíblia dá uma referência sobre a nossa fé. Quanto ela é valiosa diante de Deus, né? A ponto de nós nos alegrarmos e confiarmos no Senhor, mesmo quando o médico diz, não tem mais jeito, né? Mesmo quando você chega em casa, que você tem uma conta para pagar, e você olha e não vê como pagar, né? Mesmo quando você olha para a sua família, e você vê que as pessoas dizem, não tem mais jeito, né? Então Deus, Ele olha para o nosso coração, e vê que a nossa fé está sobre, né? Sobre a nossa perseguição, né? Sobre a nossa tribulação, sobre a angústia, sobre as aflições. Então, o que move a mão de Deus sobre nossa vida é isto. É nós continuar, é nós permanecer, que o Senhor está com as suas mãos sobre as nossas vidas, sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Porque, irmãos, a inspiração de sucesso, ela não traz um módulo, como eu posso dizer, ela não dá uma forma, como eu posso dizer, um jogador de futebol, muitos jovens se inspiram num jogador de futebol, né? Um Messi, né? Muitos querem ser um jogador como o Messi, né? Um cantor, né? Quem é que não quer ser um cantor? Mas, irmãos, a inspiração sobre este cantor, não nos dá inspiração para vencer os obstáculos, para vencer a adversidade. É por isso que Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Porque Ele, Jesus, Ele próprio nos conduz, né? A Bíblia diz que Ele quem opera o querer e o realizar em nossas vidas, né? Esse Jesus, Ele quem faz tudo em nossas vidas. Irmãos, eu ia ler aqui, irmão, mas é uma bênção, só Jesus. Então, irmãos, eu vou dizer que Deus, Ele permaneça, irmãos, sobre nossas vidas, assim como tem permanecido sobre nossas vidas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sedes firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Porque, como diz a Bíblia, ninguém pode nos separar desse amor. Aleluia. Ninguém pode nos separar desse amor. Aleluia. Nem as perseguições, nem as tribulações, né? Nem as inseguranças que nós passamos, nada pode nos separar desse amor. A não ser você mesmo, né? Que você diga, não, eu aceito que eu sou um fracassado, eu concordo que eu sou um perdedor. A única pessoa que pode abrir mão de você é você mesmo, né? Porque Jesus, Ele não abre mão de você. Nossa, Deus já falou, já foi pregado aqui, eu já pude ir para casa quando o irmão Fábio falou ali, mas tem que cumprir a meta, né, irmão? E Deus assim continua abençoando a sua igreja. E que uma próxima oportunidade o Senhor fale melhor no coração de cada um de nós. E Deus continue nos abençoando. Eu louvo a Deus pela oportunidade. E os irmãos continuem orando, irmãos, pela minha vida, pela minha casa, né? Porque eu confesso para os irmãos, não tem sido fácil ultimamente.